Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quero trazer uma reflexão muito interessante para vocês sobre o objeto da teologia. Você já ouviu essa frase? O que é o objeto da teologia? Uma pergunta. E aí, já ouviu? Não? Então aprenda aqui hoje o que é de fato o objeto da teologia, tá bom? Mas antes da gente soltar a vinheta, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta esse vídeo para nos ajudar e deixe o seu comentário se você quiser agregar um pouco mais do que eu vou falar aqui sobre o objeto da teologia. Vamos lá? Solta a vinheta! Então, meus queridos, vocês já ouviram esse termo, essa frase, objeto da teologia? Mas antes da gente começar, eu sou o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal, Deus abençoe vocês. Antes da gente trabalhar sobre o objeto da teologia, nós devemos entender primeiramente, em primeira instância, o que de fato é a palavra teologia. O que é esse estudo? Então, a palavra provém do grego, teologia, tá? Derivada de theos que significa Deus, e logia ou logia, que significa estudo. Então, se você pegar Deus e a logia, é estudo sobre Deus, sobre aquilo que ele se revela por meio da natureza, por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus, e de outras formas mais, tá bom? Então é necessário nós entendermos que o estudo sobre Deus é o centro da teologia, sobre tudo que Deus tem trabalhado e falado com o homem de várias formas. Inclusive, Deus usa o antropomorfismo, para usar uma linguagem humana para nós entendermos. Deus é extraordinário. Então, quando você entende um pouquinho sobre o estudo sobre Deus, de tudo que ele se revela, você tem que entender também que o objeto da teologia não pode ser diferente. O objeto da teologia é o próprio Deus como centro, tá? E é um Deus não como os pessoas pagãs de outras nações que não adoram o único Deus verdadeiro. Acredita? Existe em cada nação tem um Deus, ou tem vários deuses, são pessoas politeístas, mas nós somos monoteístas, nós cremos somente num Deus, e esse Deus criou os céus e a terra, e esse Deus se revela pelas escrituras sagradas. Então, para vocês entenderem de fato que o objetivo da teologia é isso, é uma doutrina, é um ensinamento que revela Deus sempre no centro, e você começa a estudar um pouquinho sobre Deus, nesse objeto da teologia, você percebe quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão temível ele é para muitas pessoas e também para nós. A Bíblia diz que nós devemos temer e tremer diante dele. É lógico que isso é um sinal de demonstrar que ele é muito maior do que nós, muito mais além, muito mais poderoso, muito mais santo. Tudo é muito mais relacionado com Deus. E isso demonstra, dentro do objeto da teologia, que nós devemos ter realmente um preparo cada dia mais espiritual, para nós não só nos estudar o objeto da teologia, a teologia em si, mas ser pessoas realmente crentes em Deus, pessoas tementes a Deus. Israel, várias ocasiões, deixou a desejar, e com o passar dos anos foi tão terrível a desobediência de Israel, que era o povo de Deus, no começo do Pentateuco ali, para adiante, no livro de Josué, adiante, até nos nossos dias, que Israel foi uma nação escolhida por Deus. A Bíblia vai dizer que, por desobediência, por falta de reverência, Israel teve várias levas, vários inimigos do povo de Deus conseguiram êxito, derrotando o povo de Israel devido às suas desobediências. E a mesma coisa pode acontecer com o estudante da teologia.
pessoas que estudam sobre Deus de forma sem propósito de adoração, sem querer realmente conhecer Ele para servir melhor, pessoas que estudam e para ser descrente. Existem pessoas que estudam a Bíblia de capa a capa para virar um ateu, para afrontar os cristãos. Então, essas pessoas não sabem o que é realmente o objeto da teologia. Elas não sabem realmente o que é uma teologia cristã. Essas pessoas brincam com Deus que é poderosíssimo, que é santo. Observe aqui este ensino para melhor compreensão do que eu acabei de trazer para vocês. Você já fez, olha a pergunta, você já fez para si mesmo a pergunta: o que é teologia? E aí? A resposta pode ser simples se partirmos da nossa experiência de teologia, tá? Se partirmos da nossa experiência particular de teologia. Mas observa o que diz aqui, olha. Da nossa experiência da teologia, a partir da nossa religião e dos dogmas e doutrinas que nos traz, ou doutrina que ela nos traz, ou se permanecemos apenas no campo da espiritualidade e da prática religiosa. No entanto, quando pensamos que existem muitas outras religiões e muitos outros modos de viver a fé e a espiritualidade, parece que o conceito fica um pouco mais difícil e indefinido. Precisamos ser melhor entendido. Isso é muito bom a gente trabalhar aqui, porque tem muitas pessoas que dizem que estudam Deus, vários deuses. Tem pessoas que, até religiosas, cristãs, que se dizem cristãs e dizem assim: toda religião leva a Deus. Para ir a Deus existem vários caminhos, rebatendo aquilo que a Bíblia é contra. Cristãos que conhecem pouco da Bíblia, infelizmente são pessoas ignorantes e não sabem que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe vários caminhos, não existe vários deuses. Pelo contrário, sempre quando a Bíblia fala em questão de deuses, é com D minúsculo, se tratando de demônios, de deuses estranhos, de espíritos malignos, porque Deus é só um. E isso você aprende firmemente dentro da teologia cristã, até para você refutar de forma sólida para as pessoas que são talvez ignorantes ou que trazem heresias, que afrontam. Você pode trabalhar de forma apologética em defesa da fé do Deus verdadeiro, que você estuda sobre Ele e que você conhece Ele de forma mais íntima, em comunhão com Ele. Isso é possível mediante o que Jesus fez por nós na cruz, nos dando o direito de atravessar aí, né, a barreira que nos impedia. O véu se rasgou, nós podemos ter contato com o Senhor, o Espírito Santo pode reinar dentro de nós, entrar dentro de nós e fazer morada. Nós somos morada do Espírito Santo. Então é necessário você entender estes mistérios poderosos da parte de Deus, para que você entenda realmente o que é o objeto da teologia e esteja preparado para quando alguém tentar te provar e você defende sua fé de forma esplêndida, tá bom? Continuando aqui, e se é teologia cristã, essa fé parte da experiência de Cristo, tá bom? A experiência que vem intermédio de Cristo, através do Evangelho, que é fundamentado no nosso objeto da teologia de forma extraordinária. Podemos concluir que Deus é o objeto do estudo da teologia cristã, e esse estudo se dá a partir da fé que é transmitida na pregação viva na igreja, da qual se comunga e acontece a partir de uma reflexão crítica, metódica, realizada a partir dessa mesma comunidade eclesial. Eu convido vocês a ler o volume da teologia de Armínio, volume 1, trata também sobre o objeto da teologia de forma maravilhosa. Ele explica de forma profunda, porque, irmãos, o objeto da teologia, estudar sobre Deus é muito profundo. Você tem que ter fé realmente, tem que crer realmente que Deus é poderoso, tem que conversar com Deus,
Se quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta para Deus. Ele vai te explicar, vai te direcionar de alguma forma, mediante as Escrituras, usando pessoas que Ele deu dons de mestres e doutores, tá bom? Isso que que mexe com nós, conosco, né? Nós devemos entender o que de fato é essa teologia cristã. Para você entender, por exemplo, que quando fala Gênesis capítulo 1, já parou para pensar a profundidade de Gênesis capítulo 1? Começa a entender a profundidade de cada versículo, do que Deus fez. Um homem nenhum pode fazer. Tudo que Deus faz, homem nenhum consegue fazer de forma tão perfeita. Deus criou os céus e a terra. Olha o tamanho dos céus, olha o tamanho da terra, olha o tamanho do mar, olha a profundidade do mar. Isso vai fazendo você se maravilhar, não ser só um crente acadêmico, frio, calculista, mas ser um crente que crê, que adora, que reverencia. Esse é realmente o objetivo da teologia. Não é como muitos dizem: eu não vou estudar teologia porque é do demônio, eu não vou estudar teologia porque esfria. Não, você estuda teologia para você conhecer mais de Deus, se maravilhar mais daquilo que Ele demonstra pelas Escrituras. Você começa a estudar vários ramos da teologia sistemática, da teologia bíblica, da teologia natural. Isso tudo envolve o objeto da teologia e a teologia cristã. E Deus também, você vai aprender como um teólogo pode ser de forma objetiva, sucinta, um teólogo que vai ajudar as pessoas. Você vai ser um servo usado por Deus para ensinar as pessoas. Espero que vocês gostaram. Desculpe qualquer coisa. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Deixe o seu comentário aqui. E até a próxima, no nome de Jesus. Já curtiu? Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Paz do Senhor.